Olá, pessoal! Hoje à noite nós vamos viajar para um tempo onde a ideia de ter um dia ruim poderia significar ser amarrado a um poste ou, no mínimo, ter um padre recitando latim furiosamente na sua cara. Imagine só, você acorda com um leve delírio febril, talvez um pouco de insônia, e de repente seus vizinhos estão olhando para você como se você tivesse roubado a última torta de maçã da vila. Sim, porque na Idade Média, a linha entre um resfriado forte e a possessão demoníaca era mais tênue do que a paciência de um monge com dor de dente. Você provavelmente não sobreviveria a isso com sua ansiedade moderna e seu amor por terapias holísticas. Se você sequer mencionasse um bloqueio criativo, estaria no centro de um círculo de fumaça de incenso e ervas, com a avó da vila tentando te curar com um galho de arruda e um cântico meio desafinado. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Diga-nos de onde você está assistindo e qual é a hora local. Agora, como já é de costume, diminua as luzes, se acomode da maneira mais confortável possível e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você se encontra no coração da Europa medieval, um lugar onde a luz da razão ainda lutava para perfurar as densas nuvens de superstição e fé cega. Imagine-se caminhando por uma aldeia de terra batida, o cheiro de fumaça de madeira misturado ao odor peculiar de animais e suor. Aqui, a vida é uma constante luta contra a doença, a fome e o medo do desconhecido. É nesse cenário que nos voltamos para uma das áreas mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais sombrias da existência humana na época: a compreensão e o tratamento daqueles cujas mentes pareciam vagar para longe da normalidade. Para o homem e a mulher medievais, a doença mental não era vista, na maioria das vezes, como uma aflição do cérebro, mas sim uma manifestação de forças mais profundas e, muitas vezes, sobrenaturais. Você vê um homem na praça, seus olhos arregalados, falando sozinho em murmúrios ininteligíveis. As pessoas desviam o olhar, talvez fazendo o sinal da cruz. Para elas, não se trata de um desequilíbrio químico ou de um trauma psicológico. É algo muito mais elementar e assustador. As crenças predominantes da época eram um caldeirão de elementos religiosos, folclóricos e uma pitada de observação prática, muitas vezes distorcida. A igreja, como a instituição dominante, naturalmente moldava a maioria das explicações. Se você fosse uma pessoa comum, provavelmente aceitaria a ideia de que a doença mental era um castigo divino, uma prova de fé, ou, o mais aterrorizante de tudo, o resultado de uma possessão demoníaca. Não era incomum que se contasse histórias de pessoas que, de um dia para o outro, começavam a blasfemar, a falar línguas estranhas ou a exibir uma força incomum. Para a mente medieval, essas eram provas irrefutáveis de que um demônio havia se apossado da alma do indivíduo. A loucura, para muitos, era uma batalha espiritual travada dentro do corpo humano. No entanto, a visão não era monolítica. Havia também a crença de que a doença mental poderia ser causada por humores desequilibrados, uma teoria que herdavam dos antigos gregos e romanos, principalmente através dos ensinamentos de Galeno e Hipócrates. Essa teoria postulava que o corpo humano era composto por 4 humores básicos: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. O equilíbrio perfeito desses humores resultava em saúde e temperamento estável. Um excesso ou deficiência de qualquer um deles, no entanto, poderia levar a doenças físicas e mentais. Por exemplo, um excesso de bile negra era frequentemente associado à melancolia, um termo que na época abrangia desde a depressão profunda até estados de letargia e tristeza prolongada. Você pode até imaginar um monge estudioso, com seus óculos na ponta do nariz, folheando um pergaminho empoeirado, tentando decifrar qual humor estava azedando em determinado paciente.
Historiadores ainda discutem a extensão da influência dessas teorias em relação às crenças demonológicas no dia a dia das pessoas comuns. Seria a possessão demoníaca a explicação padrão para as massas, enquanto os letrados se apegavam aos humores? Provavelmente um pouco de ambos, dependendo da gravidade e da manifestação dos sintomas. Ainda havia o elemento folclórico. Você ouviria sussurros sobre fadas que roubavam a mente das pessoas e as substituíam por trocados, changeling, ou sobre o efeito da lua cheia que ainda hoje, de alguma forma, permeia o imaginário popular, associando lunatismo à loucura. As superstições se misturavam com as explicações mais científicas da época, criando um panorama complexo e muitas vezes contraditório. Se você tivesse um parente que de repente começasse a cantarolar desafinadamente no meio da noite e a dançar sozinho no celeiro, a primeira coisa que viria à mente de seus vizinhos seria uma maldição, ou quem sabe, um espírito brincalhão. Essa multiplicidade de explicações significava que o tratamento para a doença mental era tão variado quanto as crenças sobre suas causas. Não existia uma linha de tratamento unificada como a conhecemos hoje. Cada caso era uma mistura de orações, ervas, rituais e, infelizmente, às vezes, de medidas desesperadas e cruéis. Pense na curiosidade de que, em algumas comunidades, acreditava-se que a loucura poderia ser curada lavando a pessoa em uma fonte sagrada específica, geralmente associada a um santo com poderes de cura. A água fria e o fervor da fé eram vistos como purificadores para a mente perturbada. E imagine a cena: você, envolto em um cobertor, sendo levado até uma fonte gelada ao amanhecer, enquanto a comunidade reza fervorosamente. Não soa exatamente como um spa relaxante, certo? Mas para eles era uma esperança, uma intervenção divina que poderia trazer a mente de volta ao equilíbrio. As pessoas depositavam sua fé nessas práticas, pois as alternativas eram poucas e muitas vezes piores. A escuridão da mente era um mistério profundo, e as ferramentas para compreendê-la eram limitadas pela lente de um mundo ainda muito jovem em seu entendimento do corpo e da mente humanos. À medida que a noite avança e a fumaça das lareiras medievais se ergue no ar frio, você sente a presença esmagadora da igreja. Não é apenas uma questão de rituais dominicais ou orações antes das refeições. A igreja é a espinha dorsal de toda a sociedade medieval, a guardiã do conhecimento. Limitado, é verdade, mas ainda assim o conhecimento, e a principal intérprete da vontade divina. Nesse cenário, quando a mente de alguém parecia se fragmentar, a primeira e mais poderosa explicação que surgia, como um trovão em céu limpo, era a possessão demoníaca. Não era um mero eufemismo para algo que eles não entendiam. Era uma crença arraigada e profunda, vivida e temida por todos. Imagine-se presenciando um desses eventos. Talvez sua vizinha, uma mulher outrora calma e piedosa, comece a gritar blasfêmias em latim macarrônico, ou a contorcer-se de maneiras que parecem impossíveis, com uma força que desafia sua compleição frágil. Os olhos dela, antes gentis, agora brilham com uma luz selvagem e perturbadora. Para os aldeões ao redor, não há dúvida. Um demônio se alojou em seu corpo, controlando sua alma e suas ações. O corpo, para eles, era um campo de batalha espiritual, e a mente perturbada era a prova de que o inimigo havia rompido as defesas. Essa crença não era apenas para os camponeses iletrados. Até mesmo os mais educados, os clérigos e os poucos médicos da época, frequentemente compartilhavam essa visão, ou, no mínimo, a consideravam uma possibilidade muito real. Afinal, a Bíblia estava repleta de exemplos de possessão e exorcismo. Diante de tal manifestação, a resposta natural e a mais amplamente aceita era a intervenção religiosa. O tratamento para a doença mental
quando atribuída a demônios, era o exorcismo. Você pode imaginar um padre, paramentado com sua estola e segurando um crucifixo, aproximando-se da pessoa possuída. O ar se enche de incenso pesado e o som de orações em latim, recitadas com fervor e urgência. Acreditava-se que o demônio, ao ser confrontado com o poder divino, se manifestaria ainda mais violentamente antes de ser expulso. Os sintomas, os gritos, as contorções, as palavras incoerentes eram interpretados como a resistência do demônio. Às vezes, esses rituais podiam durar horas, até dias, esgotando tanto o exorcista quanto o possuído. Mas os tratamentos não se limitavam apenas a orações e rituais formais. A fé popular, sempre misturando-se com as crenças cristãs, tinha suas próprias estratégias. As pessoas usavam amuletos, relíquias sagradas ou objetos benzidos para afastar os maus espíritos. Você veria uma cruz de madeira pendurada na porta de uma casa, ou talvez um pedaço de pão bento costurado na roupa de uma pessoa que manifestasse comportamentos estranhos. Além disso, certas ervas eram consideradas sagradas e possuíam o poder de purificar o ambiente ou o corpo. A verbena, por exemplo, era frequentemente usada para proteção contra o mal e para afastar pesadelos, que também poderiam ser vistos como sinais de aflição espiritual. No entanto, a crença na possessão demoníaca e a necessidade de exorcismo também levaram a práticas que hoje nos parecem brutalmente cruéis. A lógica era simples: se um demônio estava dentro da pessoa, talvez o sofrimento físico pudesse tornar o corpo hospedeiro inóspito para ele, forçando-o a sair. Você pode ter ouvido histórias, talvez exageradas, mas com um fundo de verdade, sobre pessoas sendo açoitadas ou submetidas a privações extremas na esperança de purificá-las. Não era tortura no sentido moderno, mas uma forma de tratamento motivada pelo medo e pela ignorância. Historiadores ainda debatem o quanto dessas práticas eram punitivas ou genuinamente terapêuticas na visão da época. Era uma linha tênue, muitas vezes indistinta, entre a tentativa de curar e a necessidade de controlar o que era incompreensível e assustador. Uma curiosidade excêntrica da época era a crença no cinto de São Huberto. Se uma pessoa sofria de raiva, a doença, não a emoção, que causava delírios e comportamentos agressivos, acreditava-se que um cinto benzido por um padre, ligado à lenda de São Huberto, padroeiro dos caçadores e contra a raiva, poderia curá-la. O paciente seria amarrado com o cinto e orações seriam proferidas. Não havia lógica médica, claro, mas a esperança e a fé eram elementos poderosos no arsenal de cura medieval. Imagine-se em uma cena assim, o cheiro de suor e medo no ar, enquanto as pessoas assistem com uma mistura de pavor e esperança. Ainda que a possessão demoníaca fosse a explicação mais proeminente, não podemos esquecer que havia nuances. Em alguns casos, a loucura era interpretada como uma punição divina, um teste da fé ou o resultado de pecados passados. Se você era visto como um pecador, sua aflição mental poderia ser encarada como a justa retribuição de Deus. Isso, por sua vez, levava a outro tipo de tratamento: a penitência, o arrependimento e a busca por perdão divino. A pessoa era encorajada a jejuar, a rezar fervorosamente, a fazer peregrinações ou até mesmo a autoflagelar-se, tudo na esperança de apaziguar a ira divina e assim restaurar a sanidade. O peso da condenação social e religiosa sobre aqueles que sofriam era imenso. Sua condição não era apenas uma doença, era um estigma espiritual que os isolava ainda mais. Ainda sob a névoa da noite medieval, enquanto você se aconchega um pouco mais, a transição das explicações sobrenaturais para os tratamentos iniciais e rituais se faz quase imperceptível. Se a doença mental era vista como uma intervenção divina ou demoníaca, a lógica era combater o mal com o bem, o espiritual com o sagrado.
A primeira linha de defesa para a maioria das pessoas, antes mesmo de pensar em algo que se assemelhasse a uma cura médica, era a súplica. Você pode imaginar as vilas inteiras se unindo em orações, as velas tremeluzindo nas igrejas escuras, enquanto os fiéis imploravam por intervenção divina para um membro da comunidade afligido pela loucura. Não era um ato isolado, mas um esforço comunitário para combater uma força que parecia ameaçar a todos. Os rituais religiosos eram a pedra angular dessas abordagens. O exorcismo, como já mencionamos, era o tratamento mais dramático e temido. Não pense em algo cinematográfico, com giros de cabeça e vozes guturais, mas em uma cerimônia solene, cheia de orações latinas, aspersão de água benta e o uso de relíquias sagradas. O padre, com a autoridade da igreja, tentava compelir o demônio a sair do corpo do afligido. O objetivo era purificar a alma e restaurar a sanidade, livrando o indivíduo da influência maligna. Esses rituais eram muitas vezes exaustivos, e a cura era atribuída mais à fé e à intervenção divina do que a qualquer método terapêutico. No entanto, a linha entre a religião e a superstição era tênue, quase inexistente. Além dos rituais formais da igreja, proliferavam as práticas populares e os remédios caseiros, passados de geração em geração. Você veria curandeiras, benzedeiras e até mesmo charlatães oferecendo suas próprias soluções. Alguns acreditavam que certos sons podiam afastar os maus espíritos, levando ao uso de sinos, tambores ou cânticos repetitivos. Outros recorriam a amuletos de proteção, ervas específicas colhidas sob a lua cheia ou banhos em águas consideradas milagrosas. A eficácia dessas práticas era naturalmente questionável, mas em um mundo sem uma compreensão científica da doença mental, a esperança e a fé eram recursos poderosos, mesmo que enganosos. Pense na curiosidade de que, em algumas regiões, acreditava-se que a loucura poderia ser curada sangrando a pessoa perto de um local sagrado, como uma igreja ou uma capela. A ideia era que o sangue doente ou possesso seria purificado pela proximidade do divino. Não era uma sangria médica para equilibrar humores, mas uma prática ritualística, quase uma oferenda para afastar o mal. O cenário seria perturbador para nossos olhos modernos, mas para eles fazia um certo sentido dentro de seu sistema de crenças. Um fato histórico amplamente conhecido que se encaixa aqui é a popularidade das peregrinações a santuários. Se uma pessoa estivesse afligida pela loucura, uma das primeiras recomendações seria viajar para um local sagrado conhecido por suas curas milagrosas, como o Santuário de São Dínfina, na Irlanda, que se tornou padroeira dos doentes mentais. A jornada em si era um ato de fé e penitência, e a chegada ao santuário, com suas orações e rituais, era vista como a culminação de um processo de cura espiritual. Acreditava-se que a proximidade das relíquias dos santos poderia operar milagres, restaurando a mente perturbada. Ainda que a maioria dos tratamentos fosse de natureza espiritual, havia também algumas tentativas, embora rudimentares, de intervir fisicamente, muitas vezes com uma lógica distorcida. Historiadores ainda debatem se a privação e o isolamento, em alguns casos, eram vistos como formas de disciplinar o demônio ou o corpo. Se um indivíduo fosse violento ou incontrolável, o confinamento em celas escuras ou amarras poderia ser empregado não apenas por segurança, mas também na esperança de que o sofrimento físico forçasse o mal a deixar o corpo. Não havia o conceito de terapia ocupacional ou ambientes acolhedores. A intervenção, quando não espiritual, era muitas vezes punitiva e baseada no medo. Imagine a confusão de uma pessoa que hoje seria diagnosticada com esquizofrenia. Ela estaria ouvindo vozes, vendo coisas que não existem.
Naquela época, essas alucinações não seriam vistas como sintomas de uma doença neurológica, mas como comunicação direta com demônios ou espíritos. A resposta natural seria tentar silenciar esses mensageiros do mal através de rituais de purificação e exorcismo. O sofrimento do indivíduo era interpretado como uma batalha espiritual, e a comunidade se envolvia para ajudar a alma a vencer essa guerra. Era um mundo onde a ciência ainda engatinhava e a fé preenchia a maioria das lacunas. A esperança de cura estava na intervenção divina, na oração, na penitência e na expulsão de forças malignas, e era isso que moldava a abordagem inicial à doença mental. Conforme a noite medieval se aprofunda e o silêncio toma conta das ruas, você percebe que, para além dos rituais e exorcismos que vimos, havia um refúgio, ou talvez um confinamento, para aqueles cujas mentes vacilavam, os mosteiros. A igreja não era apenas a guardiã da fé, ela também desempenhava um papel social e caritativo, embora com suas próprias particularidades. Quando um membro da família ou da comunidade se tornava incontrolável ou manifestava comportamentos que hoje chamaríamos de psicóticos, os mosteiros frequentemente se apresentavam como a solução mais plausível. Eles eram vistos como lugares de paz, isolamento do mundo corrompido e, crucialmente, de oração contínua. Para a mente medieval, um ambiente imerso em fé e penitência poderia ser o bálsamo necessário para uma alma perturbada. Imagine-se um camponês, sua irmã mais nova, antes cheia de vida, agora sentada num canto, murmurando para si mesma e recusando comida. O desespero a consome. A comunidade, apesar da piedade, começa a ver a situação com apreensão e medo. É então que a ideia de levá-la para o mosteiro local surge. Ali, sob a vigilância dos monges ou freiras, ela estaria segura, alimentada e, o mais importante, cercada por orações constantes. Essa era a caridade monástica em ação, uma forma de assistência social num tempo em que não existiam hospitais psiquiátricos. Os mosteiros ofereciam abrigo e cuidado básico e, em teoria, um ambiente propício à cura espiritual. No entanto, a linha entre a caridade e o isolamento forçado era, novamente, muito tênue. Embora alguns indivíduos pudessem encontrar paz e conforto na rotina monástica, muitos outros eram efetivamente confinados. Não havia terapia ou tratamento como o conhecemos. A intervenção era primariamente espiritual. Acreditava-se que a rotina de orações, o trabalho manual e a disciplina monástica poderiam corrigir a mente perturbada. Para aqueles que eram agressivos ou perturbadores, o isolamento em celas ou quartos específicos era comum, não apenas por segurança, mas também como uma forma de controle. Você pode imaginar a solidão e o tédio, talvez a confusão, de estar trancado em um quarto de pedra, com a única companhia sendo seus próprios pensamentos e, para os monges, o som distante dos sinos chamando para as horas canônicas. Um fato histórico amplamente conhecido é que alguns mosteiros, especialmente os maiores e mais ricos, acumulavam conhecimento e manuscritos, incluindo textos médicos antigos. Contudo, esse conhecimento não se traduzia em uma abordagem científica para a doença mental. Em vez disso, focava-se em teorias como a dos 4 humores, que veremos em mais detalhes a seguir, ou em remédios fitoterápicos baseados em tradições antigas e muitas vezes em superstição. Historiadores ainda debatem o quanto os monges compreendiam das condições mentais, além das explicações teológicas, e se havia algum tipo de diagnóstico rudimentar, além de possessão ou melancolia. Uma curiosidade excêntrica. Alguns monastérios tinham banhos de cura especiais para os afligidos. Acreditava-se que a água, muitas vezes benta ou vinda de uma fonte sagrada próxima ao mosteiro, poderia purificar a mente e o corpo. Você pode imaginar pacientes sendo imersos em grandes tinas de água fria
enquanto monges rezavam em voz baixa. Não era o equivalente a uma hidroterapia moderna, mas uma mistura de crença religiosa e uma tentativa de choque físico, talvez na esperança de reverter o estado mental perturbado. A vida dentro do mosteiro, para aqueles que lá eram levados, era de uma rotina rigorosa e disciplina. Você acordaria com o sino antes do amanhecer, participaria de orações, talvez trabalhasse nos campos ou nas oficinas do mosteiro e se recolheria ao anoitecer. Essa estrutura, para alguns, poderia até oferecer um senso de ordem em meio ao caos de suas mentes. Mas para outros, a falta de liberdade, a monotonia e a ausência de qualquer tratamento direcionado aos seus verdadeiros problemas mentais seriam um novo tipo de prisão. Pense nos indivíduos que hoje seriam diagnosticados com um transtorno bipolar, passando por fases maníacas e depressivas. No mosteiro, suas flutuações de humor seriam vistas como manifestações do demônio ou como um desafio espiritual a ser superado pela oração e penitência, sem a compreensão de que eram parte de uma condição neurológica complexa. No final das contas, o papel dos mosteiros na Idade Média, em relação aos doentes mentais, era complexo e multifacetado. Eles representavam um misto de refúgio, oferecendo um grau de segurança e sustento, e de instituições de confinamento, onde os indivíduos eram isolados da sociedade sem qualquer esperança real de cura no sentido moderno. A intenção era, na maioria das vezes, benevolente, mas limitada pela compreensão da época e pela primazia da fé sobre qualquer outra forma de conhecimento. A noite medieval continua a envolvê-lo e enquanto o ar fica mais denso, também fica mais densa a compreensão que a época tinha do corpo humano. Deixamos para trás os reinos dos demônios e dos mosteiros para mergulhar em algo que, para a Idade Média, era a vanguarda da ciência médica, a medicina galênica e a teoria dos 4 humores. Se você se lembra de suas aulas de história, ou talvez daquele documentário meio esquecido, deve ter ouvido falar dessa ideia. Ela era a base de quase todo o pensamento médico europeu, herdada dos antigos gregos, especialmente de Hipócrates e, mais tarde, sistematizada e expandida por Galeno, um médico romano-grego. Imagine-se agora, não em uma igreja ou mosteiro, mas em um rudimentar consultório de um médico medieval, talvez com um pergaminho desenrolado sobre uma mesa de madeira, iluminado por uma lamparina a óleo. O ar é carregado com o cheiro de ervas secas. Para esse médico, o corpo humano não era um emaranhado de órgãos e sistemas como o conhecemos, mas um delicado equilíbrio de 4 substâncias fundamentais: os humores, sangue, fleuma, bile amarela ou cólera e bile negra ou melancolia. Cada um desses humores estava associado a um temperamento, a um elemento da natureza e até mesmo a uma estação do ano. O equilíbrio perfeito desses humores significava saúde física e mental. Um desequilíbrio, por outro lado, era a raiz de todas as doenças, incluindo a loucura. Vamos detalhar um pouco mais. O sangue era associado ao calor e à umidade, e a um temperamento sanguíneo, otimista, social. A fleuma, fria e úmida, estava ligada a um temperamento fleumático, calmo, apático. A bile amarela, quente e seca, correspondia ao temperamento colérico, irascível, irritadiço. E a bile negra, fria e seca, era associada ao temperamento melancólico, triste, depressivo. Se você tivesse um excesso de bile amarela, poderia ser propenso a acessos de raiva incontrolável. Um excesso de bile negra, por sua vez, explicava a melancolia, um termo vasto que, para a época, englobava desde a depressão profunda e a tristeza incapacitante até a paranoia e a fixação em ideias estranhas. Você pode se perguntar como eles diagnosticavam esse desequilíbrio. O médico medieval observaria os sintomas do paciente, claro, mas também examinaria a urina, o pulso e até mesmo a cor da pele. Se a pessoa estivesse pálida e letárgica, poderia ser um excesso de fleuma.
Se estivesse quente e irritadiça, talvez fosse a bile amarela em demasia. O objetivo era trazer os humores de volta ao equilíbrio e, para isso, eles tinham um arsenal de tratamentos que hoje nos fariam levantar uma sobrancelha, para dizer o mínimo. Uma curiosidade excêntrica. Acreditava-se que a dieta e o ambiente podiam ter um impacto significativo no equilíbrio dos humores. Assim, um paciente melancólico poderia ser aconselhado a comer alimentos quentes e secos, como pão e vinho, e a evitar alimentos frios e úmidos, como peixe ou frutas. Não era apenas sobre o que se ingeria, mas como se vivia. Se você tivesse um excesso de umidade, talvez fosse aconselhado a se mudar para um local mais seco e ensolarado. Um fato histórico amplamente conhecido sobre essa teoria é que ela dominou a medicina ocidental por mais de 1000 anos, desde a Antiguidade Clássica até o século XVII. Isso significa que, por gerações e gerações, essa foi a lente através da qual a doença, tanto física quanto mental, foi compreendida e tratada. Historiadores ainda debatem o quanto essa teoria, apesar de errônea em sua premissa, pode ter levado a observações empíricas válidas sobre o impacto da dieta e do estilo de vida na saúde geral, mesmo que as explicações fossem equivocadas. A aplicação dessa teoria à doença mental significava que a loucura era vista como uma falha mecânica no sistema do corpo, um desajuste químico, por assim dizer, mas com uma base muito diferente da nossa compreensão moderna. Se você estivesse sofrendo de delírios, a explicação poderia ser um excesso de bile amarela, causando calor e secura excessivos no cérebro. Se estivesse apático e sem vontade de viver, seria um excesso de fleuma. A lógica era que, ajustando os níveis desses humores, a pessoa voltaria à sanidade. E como se ajustavam os humores? Bem, isso nos leva aos próximos passos, mas podemos adiantar que as soluções eram muitas vezes drásticas. Sangrias para remover o excesso de sangue, purgas para expelir o excesso de bile ou fleuma e dietas rigorosas para controlar a produção de humores. Você pode imaginar a cena: um paciente, já fragilizado pela doença mental, sendo submetido a sangrias repetidas ou a purgantes violentos, na esperança de restaurar o equilíbrio interno. Para nós, soa como tortura, mas para eles era a aplicação da ciência da época, baseada nos ensinamentos de luminares como Galeno. A noite medieval se adensa, e com ela a escuridão sobre as práticas que, para a época, eram consideradas a mais avançada medicina. Tendo compreendido a teoria dos humores, você agora está prestes a testemunhar as consequências diretas dessa crença: as sangrias, purgas e remédios estranhos. Se a doença mental era resultado de um desequilíbrio humoral, a lógica ditava que a maneira mais direta de restaurar esse equilíbrio era remover o excesso do humor problemático. É aqui que a medicina medieval se torna, para nossos olhos modernos, mais parecida com um filme de terror do que com um consultório médico. Imagine-se em uma cena: o paciente, talvez um homem prostrado pela melancolia, ou uma mulher em estado de delírio febril, está diante de um médico, que poderia ser um barbeiro cirurgião, pois esses profissionais eram frequentemente responsáveis por procedimentos tão íntimos e invasivos. O cheiro de álcool rudimentar e sangue pode pairar no ar. A ferramenta principal para remover o excesso de sangue era a lanceta, uma pequena faca afiada. Você veria o médico fazendo uma incisão em uma veia, geralmente no braço ou na perna, permitindo que o sangue fluísse para uma tigela. Acreditava-se que, ao remover o sangue ruim ou o excesso de sangue, o equilíbrio dos humores seria restaurado e a mente se acalmaria. Para nós, sangrar um paciente já debilitado parece insano, mas para eles era uma prática médica validada e amplamente utilizada para uma vasta gama de doenças, da febre à loucura. Não apenas a sangria era comum, as purgas eram igualmente populares.
Se o problema fosse um excesso de bile amarela ou fleuma, a solução era induzir o vômito ou a diarreia. Remédios à base de ervas, com fortes propriedades laxativas ou eméticas, eram administrados. O objetivo era limpar o corpo, expelindo os humores em excesso. Pense em um paciente sofrendo de uma crise de mania, extremamente agitado e sem dormir. Um médico medieval poderia administrar um purgante potente, esperando que o processo de evacuação exaustivo, somado à limpeza dos humores, pudesse acalmar o paciente. Você pode imaginar o desconforto e a humilhação que essas práticas causavam, sem mencionar o risco de desidratação severa e enfraquecimento ainda maior do indivíduo. E os remédios estranhos? Esses são um capítulo à parte. A farmacopeia medieval era um misto de conhecimento empírico sobre ervas medicinais, superstição e uma dose considerável de exótico. Você ouviria falar de remédios feitos com pós de múmia? Sim, múmias de verdade. Chifres de unicórnio, na verdade dentes de narval ou até mesmo excrementos de animais. Acreditava-se que essas substâncias possuíam propriedades místicas ou curativas. Por exemplo, para acalmar um paciente agitado, poderiam ser administrados extratos de plantas com efeitos sedativos, mas também se poderia recorrer a poções com ingredientes que hoje consideraríamos bizarros ou perigosos, sem a menor ideia da dosagem correta ou dos efeitos colaterais. Um fato histórico amplamente conhecido é que a sangria continuou a ser uma prática médica comum até o século XIX, muito depois da Idade Média. Isso demonstra a persistência de certas ideias médicas, mesmo quando a evidência de sua ineficácia se acumulava. Historiadores ainda debatem o quanto os médicos medievais realmente acreditavam na eficácia dessas práticas para a doença mental, ou se elas eram mais uma formalidade, um ato de esperança diante do desconhecido. Uma curiosidade excêntrica para você. Algumas receitas medievais para a melancolia incluíam o consumo de carne de animais considerados alegres ou sanguíneos, como cordeiro ou aves, na tentativa de transferir essas qualidades para o paciente. Por outro lado, para acalmar um indivíduo colérico, talvez se recomendasse carne de animais mais frios, como peixe. A dieta não era apenas para nutrir, mas para influenciar o equilíbrio humoral de forma quase mágica. O tratamento da doença mental na Idade Média era um campo de tentativa e erro, de fé e de desespero. Você poderia ser sangrado até a exaustão, purgado até a desidratação, ou forçado a beber concoctões com ingredientes que fariam seu estômago revirar. E tudo isso com a melhor das intenções, na esperança de restaurar um equilíbrio que eles acreditavam ser a chave para a sanidade. A ausência de um entendimento da neurologia ou da psicologia moderna significava que o corpo era o único campo de batalha conhecido, e as ferramentas eram muitas vezes mais prejudiciais do que úteis. A ironia é que, para alguns, o esgotamento físico induzido por essas práticas poderia, paradoxalmente, levar a um estado de apatia que era confundido com melhora, uma vez que o paciente se tornava menos agitado ou responsivo. Enquanto a noite segue seu curso e as sombras da Idade Média se alongam, é natural que sua mente comece a se perguntar: onde, exatamente, essas pessoas eram cuidadas? Deixamos para trás os tratamentos mais agressivos e os mosteiros como refúgios. E agora nos voltamos para o que se poderia chamar de hospitais medievais e asilos incipientes. Mas não imagine hospitais como os conhecemos hoje, com alas especializadas e tratamentos direcionados. A realidade era muito mais rudimentar. E a concepção de cuidado para os doentes mentais era fundamentalmente diferente. Os primeiros hospitais medievais não eram centros de cura no sentido moderno. Eram, na maioria das vezes, hóspices ou casas de caridade administrados por ordens religiosas ou por senhores locais com fins piedosos. Sua função principal era oferecer abrigo, alimento e cuidados básicos a pobres.
viajantes, idosos e, sim, também aos doentes, incluindo aqueles com aflições mentais. Pense em um grande salão, talvez com camas dispostas em fileiras, onde o enfermo e o desamparado podiam encontrar um teto sobre suas cabeças e uma refeição. O objetivo primordial era a salvação da alma através da caridade, e não a recuperação da saúde física ou mental através da medicina. Você veria irmãs ou monges andando entre os pacientes, oferecendo conforto, orações e, ocasionalmente, um remédio herbal rudimentar, talvez um chá de camomila ou uma infusão de valeriana para acalmar os mais agitados. A vida nesses hospitais era regida por uma disciplina monástica, com orações em horários fixos e uma rotina que visava a purificação espiritual tanto quanto o alívio do sofrimento físico. Não era raro que, durante as refeições, passagens bíblicas fossem lidas em voz alta, reforçando a ideia de que a cura era um ato de fé. Para os doentes mentais, isso significava que eles eram frequentemente misturados com outros pacientes, desde os leprosos até os enfermos de febre e aqueles com ferimentos de batalha. Não havia uma distinção clara, pois a loucura era apenas mais uma das muitas aflições que acometiam o corpo e a alma, talvez até uma das menos compreendidas. Em alguns casos, a presença de indivíduos agitados ou delirantes no meio de outros pacientes levava a medidas de contenção para a segurança de todos. Você pode imaginar a dificuldade de lidar com uma pessoa em surto psicótico em um ambiente onde o único tratamento era a oração e talvez um choro para Deus. As únicas ferramentas disponíveis para a equipe, que não eram médicos especializados em psiquiatria, mas sim clérigos e voluntários, eram a paciência, a fé e, em último recurso, a força física para conter um comportamento perigoso. No entanto, à medida que a Idade Média progredia, começaram a surgir os primeiros sinais do que poderíamos chamar de asilos incipientes. Não eram instituições psiquiátricas como as do século XVIII ou XIX, mas sim seções ou anexos dentro dos hospitais gerais ou mesmo edifícios separados, dedicados exclusivamente ao cuidado dos insanos. Um dos exemplos mais notórios e amplamente conhecidos é o Hospital de Bedlam, em Londres, fundado no século XIII como um priorado e que no século XIV já recebia pacientes lunáticos. Originalmente estabelecido com propósitos caritativos e religiosos, seu foco gradualmente se deslocou para o confinamento. O nome Bedlam, derivado de Bethlehem Royal Hospital, tornou-se sinônimo de caos e desordem, um reflexo do que ocorria em suas paredes. Era um local onde o desespero e a desumanidade muitas vezes se encontravam, e a reputação de Bedlam permeou a cultura popular da época, tornando-se uma espécie de atração macabra. Em Bedlam e em outros locais semelhantes, a realidade para os doentes mentais era sombria. O objetivo principal não era a cura, mas o confinamento e a segurança, tanto dos próprios pacientes quanto da sociedade. Os pacientes eram frequentemente acorrentados ou contidos fisicamente para evitar que se machucassem ou ferissem outros. As condições eram, na maioria das vezes, insalubres e superlotadas, com pouco ou nenhum saneamento adequado. Você pode imaginar o cheiro, o barulho constante dos gritos, lamentos e murmúrios, a falta de privacidade e a total ausência de dignidade em um ambiente assim. O cuidado era mínimo, focado na manutenção da vida e no controle do comportamento, e não havia a menor ideia de terapia ou reabilitação. A comida era escassa e monótona, e a higiene pessoal era frequentemente negligenciada. Para muitos, a permanência em Bedlam não era um caminho para a recuperação, mas uma sentença de isolamento e deterioração. Historiadores ainda debatem o quanto a caridade inicial se degenerou em simples confinamento nesses locais, e se o propósito original de ajuda foi totalmente perdido, transformando-os em meros depósitos de loucos. Uma curiosidade excêntrica
ligada a esses asilos incipientes é que, em alguns lugares, as pessoas pagavam para visitar os loucos confinados, especialmente em Bedlam. Era uma forma de entretenimento mórbido, onde a miséria alheia se transformava em espetáculo. Você veria famílias inteiras ou grupos de amigos pagando uma pequena taxa para observar os pacientes, como se estivessem em um zoológico humano. Imagine a cena. Você, como um visitante curioso do século XIV, observando através de grades as figuras pálidas e desgrenhadas, talvez fazendo caretas ou proferindo palavras sem sentido, enquanto as risadas e os sussurros ecoavam pelos corredores. É um lembrete chocante de como a sociedade via a doença mental, como algo a ser temido, mas também algo para ser ridicularizado ou observado com curiosidade, em vez de ser tratado com compaixão e dignidade. Essa prática, por si só, revela a profunda falta de compreensão e a desumanização que permeavam o tratamento da doença mental naquela época. Apesar da escuridão, é importante notar que a existência desses asilos, por mais rudimentares que fossem, representava uma mudança sutil. O reconhecimento de que havia uma necessidade de locais específicos para os insanos, mesmo que apenas para contê-los, marcava o começo de uma trajetória muito longa e dolorosa em direção ao desenvolvimento de instituições dedicadas à saúde mental. Era um passo, ainda que tortuoso, para longe da ideia de que a loucura era unicamente uma questão demoníaca ou divina, e em direção a uma compreensão, ainda que mínima e distorcida, de que alguns indivíduos precisavam de um tipo de cuidado diferente, mesmo que esse cuidado fosse, na prática, apenas o isolamento e o controle. O embrião de uma instituição especializada estava ali, aguardando séculos de avanços e, infelizmente, também de equívocos, para se desenvolver. Ainda na escuridão reconfortante da noite, você se lembra das imagens populares que o cinema e a literatura muitas vezes pintam da Idade Média. As celas úmidas, os pacientes em seus próprios dejetos e, invariavelmente, os pés amarrados e correntes. É uma imagem chocante, mas quão próxima da realidade ela estava para aqueles com doenças mentais. À medida que exploramos essa faceta da história, você verá que, embora a imagem seja muitas vezes exagerada para efeito dramático, a verdade por trás da contenção física era, de fato, uma realidade sombria e amplamente utilizada. Imagine-se agora em um canto de um desses incipientes asilos, ou talvez em uma parte isolada de um mosteiro. O silêncio, que deveria ser reconfortante, é quebrado por um rangido ocasional de metal ou um gemido distante. A lógica por trás do uso de correntes e amarras era simples e, para a época, pragmática: segurança. Não havia medicamentos sedativos eficazes, nem terapias comportamentais complexas. Se um indivíduo estava violento, autoagressivo ou representava um perigo para os outros, sejam eles outros pacientes, cuidadores ou a própria comunidade, a contenção física era a única forma conhecida e disponível para controlar seu comportamento. Era uma medida de desespero, não de tratamento. Você pode visualizar as pesadas correntes de ferro presas aos tornozelos ou pulsos, fixadas a uma parede ou a uma cama, limitando severo a mobilidade do indivíduo. A ideia não era necessariamente punir, mas evitar o dano. Se alguém estava em um surto psicótico, gritando e tentando fugir, a única maneira de evitar que se machucasse ou atacasse alguém era imobilizá-lo. As cordas e correntes eram as ferramentas de contenção mais acessíveis e compreendidas da época. Não pense em acolchoamento ou sistemas modernos. A contenção era bruta e direta. Historiadores ainda debatem o quanto essa prática era uma medida de último recurso ou uma rotina aceita. A evidência sugere que, em locais como Bedlam, o confinamento e as correntes eram a norma, refletindo uma resignação à incurabilidade da loucura e à necessidade de controle.
Um fato histórico amplamente conhecido que se conecta a essa prática é a evolução dos asilos. A imagem das correntes, embora presente na Idade Média, torna-se ainda mais proeminente e institucionalizada nos séculos posteriores, quando os asilos cresceram em número e tamanho, e a contenção física era a principal forma de cuidado para a vasta maioria dos pacientes. No entanto, é importante lembrar que a semente dessa prática já estava firmemente plantada no período medieval. Uma curiosidade excêntrica da época é a crença de que a restrição física do corpo poderia, de alguma forma, acalmar a mente, como se o espírito agitado estivesse contido pelo confinamento do corpo. Não havia uma base fisiológica para isso, mas era uma extensão da lógica limitada de que o controle externo levaria ao controle interno. Era como se a própria estrutura rígida das correntes pudesse forçar a mente a se alinhar. A vida acorrentada era de um sofrimento inimaginável. Você estaria confinado em um espaço pequeno, muitas vezes insalubre, com pouca ou nenhuma higiene. O tédio, a solidão e a dor física seriam seus companheiros constantes. A falta de movimento levava à atrofia muscular e feridas na pele, sem mencionar o impacto psicológico devastador. Pense no impacto de ser tratado como um animal selvagem, sem dignidade ou esperança de recuperação. A alimentação seria básica e a interação humana mínima, muitas vezes limitada a cuidadores que tinham pouca ou nenhuma compreensão do que realmente afligia o paciente. Essa prática brutal não era universalmente aceita sem questionamentos. Alguns textos medievais, embora raros, sugerem que alguns pensadores e clérigos reconheciam a importância de um tratamento mais humano. Havia uma corrente de pensamento que, em vez de atar o lunático, recomendava o uso de banhos quentes, músicas suaves e até mesmo o uso de histórias para tentar acalmar a mente. No entanto, essas eram as exceções, não a regra, e geralmente aplicadas a indivíduos que não eram considerados perigosos. A persistência dessas imagens de contenção nos lembra que a Idade Média, em sua tentativa de lidar com a doença mental, estava tateando no escuro. As correntes e amarras não eram apenas símbolos de aprisionamento físico, mas também do aprisionamento da mente humana pela ignorância e pelo medo. Elas representavam a incapacidade de compreender e, portanto, de tratar de forma eficaz o sofrimento mental. Para aqueles que as usavam, era uma solução prática para um problema aterrorizante. Para aqueles que as suportavam, era uma existência de miséria e desespero, uma prova silenciosa da dor de ser incompreendido e abandonado. À medida que a escuridão da Idade Média se aprofunda e você sente o frio úmido das pedras antigas, a história da doença mental se entrelaça com um dos períodos mais sombrios da história europeia: a bruxaria e a perseguição da mulher insana. Essa conexão não é apenas uma nota de rodapé, é um capítulo brutal, onde a histeria, o preconceito e a ignorância se uniram para transformar mulheres vulneráveis em bodes expiatórios. Imagine-se em uma pequena vila europeia, talvez no século XV, quando a paranoia sobre a bruxaria atingiu seu auge. Você vê uma mulher mais velha, talvez uma viúva que mora sozinha, ou uma jovem com um temperamento incomum. Se essa mulher começasse a apresentar comportamentos que hoje classificaríamos como sintomas de doenças mentais, como depressão profunda com ideações suicidas, delírios paranoides, episódios de histeria, alucinações ou até mesmo simples excentricidades sociais que a afastassem da norma, a explicação mais fácil e perigosa para a comunidade era a de bruxaria. A linha entre a insanidade e a feitiçaria era tão fina quanto um fio de cabelo, e muitas vezes inexistente. Por que as mulheres eram alvos tão frequentes? A sociedade medieval era profundamente patriarcal e misoginia. As mulheres, especialmente as solteiras, as velhas, as sem filhos, ou aquelas que desafiavam as normas sociais,
eram vistas com desconfiança. Sua suposta fraqueza moral e sua suscetibilidade à tentação as tornavam, na mente da época, alvos perfeitos para o diabo. Se uma mulher caísse doente de uma forma que a medicina rudimentar não conseguia explicar, ou se seu comportamento fosse errático, ela poderia ser acusada de estar em conluio com forças demoníacas, de ter feito um pacto com o diabo para obter poderes malignos. O livro Maleus Maleficarum, O Martelo das Bruxas, publicado em 1487, embora um pouco tardio para a Alta Idade Média, encapsula perfeitamente essa mentalidade e se tornou um manual para a caça às bruxas, detalhando como identificar, interrogar e julgar supostas feiticeiras. Esse texto reflete uma mentalidade que já vinha se consolidando por séculos. Você pode imaginar a cena de um julgamento por bruxaria. A mulher, já fragilizada pela sua condição mental, submetida a interrogatórios exaustivos, muitas vezes com privação de sono e comida. As acusações podiam variar de causar doenças e má colheita, até lançar feitiços de amor e causar loucura em outros. Qualquer confissão, por mais absurda que fosse, era vista como prova de culpa. Se ela confessasse, era porque o diabo a havia compelido. Se ela negasse, era porque o diabo a estava protegendo. Não havia saída. A lógica era circular e implacável. Um fato histórico amplamente conhecido é que as perseguições às bruxas resultaram na execução de dezenas de milhares de pessoas na Europa, a vasta maioria mulheres. Muitas dessas mulheres, se vivessem hoje, seriam diagnosticadas com condições como esquizofrenia, transtorno bipolar, epilepsia ou demência. Seus sintomas: alucinações, delírios, convulsões, mudanças de personalidade, eram interpretados como evidências de possessão demoníaca ou de um pacto com o diabo, e não como manifestações de uma doença. Historiadores ainda debatem a proporção exata de mulheres com doenças mentais que foram vítimas da caça às bruxas, mas é inegável que muitas foram tragicamente confundidas com feiticeiras. Uma curiosidade excêntrica é que, em algumas comunidades, acreditava-se que as bruxas podiam roubar a razão de suas vítimas. Se alguém na vila desenvolvesse uma loucura súbita, a primeira suspeita poderia recair sobre uma mulher marginalizada ou estranha que vivesse nas proximidades. As acusações não eram apenas sobre o próprio comportamento da mulher, mas sobre o efeito que ela supostamente tinha sobre os outros. A perseguição não se limitava apenas à condenação à morte. Antes disso, havia os testes ou ordalhas. Você pode ter ouvido falar do teste da água fria, onde a mulher era amarrada e jogada em um corpo d'água. Se ela afundasse, era inocente, mas muitas vezes se afogava. Se ela flutuasse, era culpada, pois a água benta rejeitaria o mal. Essas eram formas brutais e irracionais de determinar a culpa, e a doença mental certamente não as ajudava a passar por esses testes. O medo do sobrenatural e a falta de conhecimento médico criaram um ambiente onde a vulnerabilidade se tornava uma sentença. Assim, a Idade Média oferecia poucas saídas para as mulheres cujas mentes se desviavam da norma. A caridade do mosteiro, se disponível, era uma opção. A marginalização era outra. Mas a mais terrível das possibilidades era ser rotulada como bruxa, o que quase invariavelmente levava à tortura e à execução. Essa era a terrível intersecção entre a doença mental, o preconceito de gênero e a histeria religiosa em um período onde a superstição reinava suprema. À medida que a noite avança e as fogueiras da caça às bruxas se tornam meras brasas, uma figura persistente emerge das sombras da Idade Média, o louco da vila e a marginalização social. Se você não fosse rico o suficiente para ser confinado em um mosteiro ou hospital, ou sortudo o suficiente para ser cuidado por uma família paciente, a rua ou os confins da própria vila, era o seu destino.
A loucura, para muitos, significava uma existência à margem, uma vida de ostracismo e, em alguns casos, de exploração. Imagine-se caminhando por uma cidade movimentada da época. Em meio à multidão de comerciantes, peregrinos e artesãos, você nota uma figura desgrenhada, talvez vestindo trapos, que fala sozinha em voz alta ou gesticula para o ar. As pessoas desviam o olhar, apressam o passo ou, pior ainda, riem e apontam. Este é o tolo, o idiotas, o lunático da vila. Não havia um sistema de suporte social, nem programas de saúde mental comunitários. A compaixão individual podia existir, é claro, mas a sociedade como um todo via esses indivíduos com uma mistura de medo, desprezo e, por vezes, uma curiosidade mórbida. A vida do louco da vila era uma existência precária. A subsistência dependia da caridade ocasional, de restos de comida jogados por aldeões piedosos ou de roubos mesquinhos para sobreviver. Você pode imaginar a solidão, a fome e a exposição aos elementos. Sem abrigo adequado ou proteção, a vida útil de uma pessoa com doença mental severa, vivendo nessas condições, seria brutalmente curta. A loucura era um fardo não apenas para o indivíduo, mas também para qualquer família que tentasse mantê-los. O estigma social era imenso e muitas vezes a família se via forçada a esconder seu parente ou, em casos mais extremos, a abandoná-lo. Um fato histórico amplamente conhecido que permeia essa marginalização é a associação da loucura com a pobreza e a vagrância. Muitos dos loucos eram, na verdade, mendigos e sem teto, que apresentavam comportamentos estranhos devido à privação, desnutrição ou doenças não tratadas. A sociedade não fazia distinção. A figura do vagabundo e do louco muitas vezes se fundia em uma única identidade marginalizada. Você ouviria histórias sobre a loucura de São Vítor, um santo que, segundo a lenda, curava a loucura através da dança. Ironicamente, a própria dança, se feita de forma excessiva e descontrolada, poderia ser vista como um sintoma de desvario, levando alguns a pensar que os dançarinos da peste do século XIV, que se contorciam em frenesi incontrolável, poderiam estar sofrendo de algum tipo de transtorno psicótico, além das doenças que afligiam seus corpos. Uma curiosidade excêntrica é que em algumas culturas populares medievais, os tolos ou loucos eram vistos paradoxalmente como detentores de uma espécie de sabedoria divina ou profética. Por estarem fora de si, acreditava-se que eles podiam ter uma conexão mais direta com o sobrenatural, seja com Deus ou com o diabo. Assim, suas palavras incoerentes poderiam ser interpretadas como profecias ou mensagens enigmáticas, embora muitas vezes assustadoras. Você pode imaginar a cena. A comunidade, antes zombeteira, agora em silêncio apreensivo, tentando decifrar os murmúrios de um homem que antes era motivo de escárnio. Historiadores ainda debatem o quanto essa visão respeitosa se misturava com o medo e a repulsa na prática diária, e se era mais uma forma de racionalizar o inexplicável do que um verdadeiro reconhecimento da dignidade humana. A marginalização também se manifestava em formas de entretenimento cruel. Os loucos eram, por vezes, exibidos em feiras, em jaulas ou acorrentados para o divertimento do público. Essa prática, que vimos em hospitais como Bedlam, era ainda mais brutal e desumanizadora em um contexto público, onde a dignidade humana era completamente desconsiderada em nome do riso e da curiosidade. O sofrimento alheio se tornava um espetáculo, reforçando a ideia de que essas pessoas eram menos do que humanas, objetos de escárnio em vez de indivíduos dignos de compaixão e cuidado. Em um mundo onde a ordem social era rigorosa e a conformidade era valorizada, qualquer desvio da norma, especialmente o mental, era uma ameaça. O louco da vila era a encarnação dessa ameaça.
uma lembrança constante da fragilidade da mente e da imprevisibilidade da existência. Eles eram, em essência, os excluídos dos excluídos, vivendo uma vida de privação e abandono, sem voz ou direitos. A sua existência sublinha a dura realidade de uma era que, apesar de suas obras de arte e sua fé grandiosa, ainda estava a milênios de distância de compreender a complexidade da mente humana. A sua imagem ecoa como um lembrete sombrio das consequências da ignorância e da intolerância, um espectro silencioso que ainda nos assombra. Enquanto a noite medieval envolve você cada vez mais, prepare-se para um dos tratamentos mais chocantes e invasivos que a época oferecia para a doença mental: a abertura de crânios e trepanação antiga. Se a ideia de sangrias e purgas já soava extrema, a trepanação leva a medicina medieval a um novo patamar de intervenção radical, uma prática que remonta a milhares de anos antes mesmo da Idade Média, mas que persistiu nesse período com suas próprias justificativas. Imagine-se novamente naquele rudimentar consultório, talvez com o cheiro metálico de sangue e a atmosfera de desespero pairando no ar. A teoria humoral que vimos era a base de muito do pensamento médico, mas para certos tipos de loucura, especialmente aqueles com convulsões, dores de cabeça severas ou comportamentos violentos e agitados, a crença popular e médica se inclinava para a ideia de que algo físico precisava ser removido do crânio. Poderia ser um mau humor estagnado, um espírito maligno aprisionado, ou até mesmo a pressão de um sangue corrompido dentro da cabeça. A lógica era que, ao abrir o crânio, essa pressão seria aliviada, ou o mal seria liberado. Essa prática, conhecida como trepanação, envolvia a perfuração ou raspagem de um orifício no crânio do paciente. Você pode visualizar a cena: o paciente, muitas vezes sem qualquer forma de anestesia, além de talvez um pouco de ópio ou álcool, sendo imobilizado por assistentes. O cirurgião, que geralmente era um barbeiro cirurgião e não um médico altamente treinado, usaria ferramentas primitivas, talvez um trepano manual, um tipo de broca ou uma serra especial para cortar ou raspar um pedaço do osso craniano. O som e a visão desse procedimento seriam aterrorizantes. A crença era que essa abertura liberaria a pressão, permitiria que os vapores malignos escapassem, ou até mesmo que o demônio preso dentro da cabeça fosse expulso. Para aqueles que sofriam de epilepsia, por exemplo, cujas convulsões eram vistas como manifestações demoníacas ou de um desequilíbrio extremo, a trepanação era uma tentativa desesperada de curá-los. Um fato histórico amplamente conhecido sobre a trepanação é que ela é uma das cirurgias mais antigas conhecidas pela humanidade, com evidências arqueológicas de crânios trepanados datando de milhares de anos antes da Idade Média. No período medieval, a prática continuou, embora com variações regionais e menos frequência do que em tempos pré-históricos. Historiadores ainda debatem a taxa de sobrevivência a esses procedimentos. Dada a falta de antissépticos e o conhecimento limitado sobre infecções, a maioria dos pacientes provavelmente não sobrevivia devido a infecções pós-cirúrgicas ou ao trauma cerebral. Mas o fato de que alguns crânios trepanados mostram sinais de cicatrização óssea indica que uma pequena porcentagem de indivíduos de fato sobrevivia, o que para a época era visto como prova de sua eficácia. Uma curiosidade excêntrica relacionada a isso é a crença de que pedaços do crânio de um paciente trepanado, especialmente se o paciente morresse, poderiam ser usados como amuletos de proteção. Acreditava-se que esses fragmentos de osso continham o poder de afastar o mal ou de curar outras doenças, uma mórbida ressonância da fé na eficácia do procedimento, mesmo na morte. A trepanação não era uma solução para todos os tipos de doença mental. Era reservada para casos considerados mais extremos, onde a pressão ou a possessão
eram vistas como a causa primária. Você pode imaginar o desespero das famílias que permitiam tal procedimento. A última esperança para um ente querido cuja mente estava completamente perdida. O procedimento era brutal e o risco altíssimo. Aqueles que sobreviviam muitas vezes carregavam a cicatriz física e provavelmente sequelas neurológicas. A recuperação, quando ocorria, era mais uma questão de sorte e resistência do corpo do que de sucesso cirúrgico. Essa prática serve como um lembrete vívido da profunda ignorância médica que permeava a Idade Média em relação à mente humana. Longe de qualquer compreensão neurológica, os médicos e curandeiros da época operavam com base em teorias arcaicas e superstições. A trepanação, com sua brutalidade e sua lógica primitiva, é um testemunho da desesperada busca por soluções em um tempo onde as trevas da ignorância eram tão vastas quanto a própria noite. Para nós, parece uma tortura desnecessária. Para eles, era, em sua limitada compreensão, uma tentativa de salvar uma alma, ou pelo menos de aliviar um sofrimento inexplicável. A noite medieval, apesar de toda a sua escuridão e misticismo, também tinha seus momentos de alívio e inversão. Você agora se move para um aspecto mais leve, embora igualmente revelador, da forma como a sociedade lidava com a loucura, os festivais e o carnaval, onde a loucura era aceita. Imagine-se em meio à algazarra de uma celebração popular, o som de flautas e tambores preenchendo o ar, o cheiro de comida e vinho em cada esquina. Nesses períodos de licença e folia, as regras sociais eram temporariamente suspensas, e o que em outros dias seria motivo de ostracismo ou perseguição, de repente se tornava parte da brincadeira. Os festivais medievais, como a Festa dos Loucos, o Carnaval antes da Quaresma ou as celebrações de solstício, eram válvulas de escape para a rigidez da vida cotidiana. Durante esses eventos, as hierarquias sociais eram subvertidas e a ordem normal do mundo era virada de cabeça para baixo. Você veria camponeses agindo como reis, padres se comportando como bobos, e a linha entre o sanidade e a insanidade se tornava deliberadamente borrada. Era um tempo para o riso, para o excesso e para a catarse coletiva. Nesse contexto, os indivíduos que no dia a dia eram marginalizados por seu comportamento errático ou por sua loucura, podiam por um breve período encontrar um lugar. O tolo da vila, aquele que em dias normais era zombado ou evitado, poderia se tornar o centro das atenções, sua excentricidade celebrada como parte da louarquia do festival. Imagine um homem que normalmente murmura sozinho. Agora, em meio a uma procissão, seus murmúrios sendo interpretados como parte da performance carnavalesca, talvez até mesmo vistos como uma forma de humor ou de sagacidade disfarçada. Não era uma aceitação genuína da doença mental, mas uma tolerância temporária do desvio, encaixado dentro de um ritual maior de inversão social. Um fato histórico amplamente conhecido que exemplifica isso é a Festa dos Loucos, Festum Fatuorum, ou Festum Stultorum, celebrada em algumas catedrais e igrejas na Idade Média. Clérigos de baixo escalão e leigos invertiam os papéis, elegendo um bispo dos loucos ou um senhor do desgoverno. Havia sermões paródicos, cantos e rituais feitos de forma irreverente. A intenção era permitir uma purgação da seriedade e do controle, mas também, talvez, um lembrete de que a ordem social era construída e podia ser desconstruída. Historiadores ainda debatem o quanto esses rituais eram uma forma de controle social, permitindo o extravasamento de tensões ou uma genuína forma de crítica e subversão. Uma curiosidade excêntrica é que durante o carnaval era comum usar máscaras e disfarces que obscureciam a identidade e permitiam comportamentos fora do normal sem consequências. Isso era especialmente verdadeiro
para aqueles com certas peculiaridades. Se um indivíduo com tiques nervosos ou um comportamento repetitivo cobrisse o rosto com uma máscara grotesca, seu comportamento poderia se misturar com o frenesi geral da festa, passando despercebido ou mesmo sendo visto como parte do espetáculo intencional. A máscara funcionava como um véu, permitindo uma liberdade que a vida cotidiana negava. Não podemos confundir essa tolerância festiva com uma compreensão ou tratamento da doença mental. Ao final do festival, as máscaras seriam retiradas, as fantasias guardadas e a ordem social seria restaurada. O tolo voltaria a ser marginalizado e a loucura voltaria a ser temida. No entanto, esses períodos de desordem controlada ofereciam um respiro, tanto para os que exibiam a loucura quanto para a sociedade que, por um tempo, podia rir dela em vez de temê-la ou persegui-la. Esses festivais também serviam como um espelho, refletindo e distorcendo a realidade social. A figura do bobo da corte, por exemplo, embora não diretamente ligada à doença mental, era um personagem socialmente aceito que tinha a licença para falar verdades duras e criticar a nobreza através do humor e da loucura simulada. Isso mostrava uma capacidade limitada de incorporar o desvio dentro da estrutura social, desde que fosse de forma controlada e previsível. Então, embora a Idade Média fosse uma era de grande rigidez e medo em relação à doença mental, ela também tinha seus momentos de liberação. Nessas festas e carnavais, a loucura, em suas diversas manifestações, podia dançar livremente pelas ruas, por um breve e precioso período, antes de ser novamente acorrentada pelas normas sociais e pela incompreensão. Era uma aceitação temporária, um abraço fugaz da desordem, antes que a vida voltasse à sua seriedade sombria. Enquanto a noite medieval começa a ceder lugar às primeiras luzes do amanhecer e a euforia dos festivais se esvai, você se depara com as figuras que, na teoria, deveriam ser os portadores do conhecimento e da cura, o papel dos médicos e boticários medievais. Mas não espere encontrar um médico com estetoscópio ou um boticário com jaleco branco em um laboratório estéril. A realidade era muito mais complexa e o tratamento da doença mental por esses profissionais era um misto de empirismo, superstição e uma boa dose de impotência. Imagine-se diante de um médico da época. Seus conhecimentos eram baseados principalmente nos textos antigos de Hipócrates e Galeno, que discutimos anteriormente e que eram a base da teoria humoral. Ele provavelmente teria estudado em uma das poucas universidades que começavam a surgir na Europa, mas sua formação era mais filosófica e teórica do que prática. Ele aprenderia sobre os 4 humores, os temperamentos e as doenças associadas a cada desequilíbrio. Para um médico medieval, a loucura era, na maioria das vezes, uma manifestação física de um desequilíbrio interno e não uma doença da mente por si só. Isso significa que o tratamento seria focado em restaurar o equilíbrio dos humores através de sangrias, purgas, dietas e mudanças de estilo de vida. Você veria o médico examinando a urina do paciente em um frasco, sentindo o pulso ou observando a cor da pele, tudo na tentativa de diagnosticar qual humor estava em excesso ou em falta. Ao seu lado, o boticário era o farmacêutico da Idade Média, o preparador de remédios. Seu estabelecimento seria um caldeirão de cheiros de ervas, especiarias e substâncias mais exóticas. Ele seria o responsável por criar os concoctões e poções que o médico prescrevia. Os remédios eram quase sempre de origem fitoterápica, utilizando plantas com propriedades medicinais conhecidas ou supostamente conhecidas. Por exemplo, para acalmar um paciente agitado, o boticário poderia preparar uma infusão de papoula, com propriedades narcóticas ou valeriana.
para um melancólico, talvez ervas que estimulassem o sistema digestório, na crença de que a bile negra estava sendo presa no corpo. No entanto, a ciência era ainda incipiente e a linha entre a fitoterapia e a superstição era frequentemente imperceptível. Além das ervas, os boticários também podiam incorporar ingredientes que hoje consideramos bizarros ou sem efeito medicinal, como pós de pedras preciosas, partes de animais ou até mesmo elementos astrológicos. Acreditava-se que a posição dos astros no momento da colheita das ervas ou da preparação do remédio podia influenciar sua eficácia. Você pode imaginar o boticário consultando um almanaque astrológico antes de moer uma raiz ou misturar um pó. Um fato histórico amplamente conhecido é que o conhecimento médico na Idade Média era altamente fragmentado e muitas vezes baseado em textos antigos que eram copiados e recopiados sem muita experimentação prática. A medicina era mais uma arte de observação e tradição do que uma ciência experimental. Historiadores ainda debatem o quanto os poucos médicos da época realmente compreendiam a fundo as condições neurológicas ou psicológicas que hoje atribuímos à doença mental, e se eles eram mais do que meros gerentes de sintomas, sem uma real capacidade de cura. Uma curiosidade excêntrica: alguns boticários medievais preparavam o que chamavam de pedras da loucura, que seriam pequenos cálculos supostamente removidos do cérebro de pessoas insanas. Acreditava-se que a presença dessas pedras causava a loucura, e sua remoção, mesmo que fictícia, era vendida como uma cura. Isso mostra o nível de charlatanismo e a vulnerabilidade das pessoas em busca de alívio para um sofrimento incompreendido. Apesar de suas limitações, os médicos e boticários representavam a tentativa mais formalizada de tratar a doença. Eles eram a elite intelectual da medicina, em contraste com as curandeiras populares e os monges. Mas sua abordagem à doença mental era, em grande parte, uma aplicação de teorias corporais a problemas da mente. Não havia o conceito de terapia verbal, aconselhamento ou qualquer forma de intervenção psicológica. A mente era vista como um reflexo do corpo, e a cura da mente passava necessariamente pela purificação ou reequilíbrio do físico. Para um paciente com delírios ou alucinações, o médico medieval poderia prescrever uma dieta rigorosa, sangrias e purgas, ou uma poção de ervas sedativas, mas nunca tentaria entender o conteúdo de seus pensamentos ou a origem de suas visões. A figura do médico medieval, portanto, era de um homem respeitado, mas cujas ferramentas para a doença mental eram tristemente inadequadas. Ele operava no limite do conhecimento da sua época, tentando aplicar a única estrutura que possuía, a teoria humoral, a uma condição que ele mal compreendia. O boticário, seu parceiro, era o artesão que transformava esse conhecimento em remédios, um arsenal de poções e bálsamos que, para o paciente afligido, eram a última esperança de retorno à sanidade, por mais remota que essa esperança fosse. À medida que a noite medieval se afasta e o céu começa a clarear, você sente um sopro de esperança, um sinal tênue das primeiras sementes de mudança e renascença que começam a germinar. Embora a Idade Média seja frequentemente lembrada por sua escuridão e superstição, as últimas décadas desse período e o alvorecer da Renascença testemunharam o início de uma reavaliação da mente humana e um questionamento, ainda que incipiente, das antigas abordagens à doença mental. Não foi uma revolução imediata, mas uma lenta e gradual mudança de perspectiva que plantou as bases para futuras transformações. Imagine-se agora não em uma cela de mosteiro ou em um campo de exorcismo, mas em uma nova universidade em crescimento, talvez em Pádua ou Bolonha, onde estudiosos começavam a desafiar o dogma. Embora a teoria humoral ainda dominasse,
Alguns médicos e pensadores começaram a fazer observações mais detalhadas sobre o comportamento humano e a questionar as explicações puramente demonológicas. O foco começou a se deslocar, ainda que timidamente, para as causas naturais da loucura, em vez de apenas as sobrenaturais. Isso não significa que a fé e a superstição desapareceram de repente, mas que a razão começou a reivindicar seu espaço. Um dos sinais mais claros dessa mudança foi o crescente interesse na anatomia humana. Se você se lembra da trepanação que discutimos, a prática era baseada em uma compreensão muito limitada do cérebro. No final da Idade Média e no início da Renascença, com a permissão, ainda que rara, para dissecações humanas, os estudiosos começaram a entender um pouco mais a complexidade do corpo, incluindo o cérebro. Embora essa nova compreensão não se traduzisse imediatamente em tratamentos eficazes para a doença mental, ela abriu a porta para a ideia de que a loucura poderia ter uma causa física, uma disfunção no corpo, em vez de ser puramente uma questão espiritual ou demoníaca. Você pode imaginar um anatomista curvado sobre uma mesa, estudando cuidadosamente o cérebro, tentando desvendar seus mistérios. Outro ponto crucial foi a emergência de cidades e o crescimento do comércio. Com mais pessoas vivendo juntas e o aumento da burocracia, a necessidade de lidar com a doença mental de forma mais organizada começou a surgir. Os hospitais, embora ainda focados em confinamento como vimos com Bedlam, começaram a desenvolver uma estrutura mais formal. Não era sobre humanidade, mas sobre a necessidade prática de gerenciar populações vulneráveis. Esse processo, embora lento, pavimentou o caminho para o desenvolvimento de instituições dedicadas, mesmo que ainda brutais. Um fato histórico amplamente conhecido é a influência do humanismo, um movimento intelectual que floresceu na Renascença. Os humanistas valorizavam a dignidade e o potencial do ser humano, e embora seu foco principal não fosse a doença mental, sua ênfase na razão e na observação começou a erodir as bases da superstição medieval. Eles incentivavam o estudo dos textos clássicos gregos e romanos, o que, ironicamente, reforçava Galeno, mas também trazia de volta um espírito de investigação e de valorização da vida terrena, em contraste com o foco quase exclusivo na vida após a morte. Historiadores ainda debatem o quanto o humanismo impactou diretamente a compreensão da loucura, mas sua contribuição indireta para uma mentalidade mais racional é inegável. Uma curiosidade excêntrica: o desenvolvimento da imprensa de Gutenberg no século XV, embora não diretamente ligada à medicina mental, teve um impacto profundo na disseminação do conhecimento. De repente, livros e textos podiam ser copiados muito mais rapidamente e em maior número do que os manuscritos medievais. Isso significava que as ideias, incluindo as médicas, podiam viajar mais longe e atingir um público mais amplo. Se um médico em Pádua fizesse uma nova observação, mesmo que ainda rudimentar, ela poderia ser compartilhada muito mais facilmente, acelerando, ainda que minimamente, o ritmo das descobertas. O fim da Idade Média e o início da Renascença foram um período de transição, onde as velhas crenças se chocavam com novas ideias. A doença mental ainda era um mistério aterrorizante, mas a semente da investigação científica e de uma abordagem mais empírica estava começando a brotar. Você pode sentir a mudança no ar, uma leve brisa de otimismo, mesmo que a escuridão da ignorância ainda fosse predominante. Era o começo de uma longa jornada para a compreensão da mente humana, uma jornada que ainda está em andamento hoje. As fundações de um novo tipo de pensamento estavam sendo postas, tijolo por tijolo, nas mentes de alguns visionários que ousavam olhar para além do demônio e do castigo divino, buscando explicações mais terrenas para o sofrimento da mente.
Com a luz pálida do amanhecer medieval começando a dissipar as sombras finais, você chega ao fim da nossa jornada pelos labirintos da mente na Idade Média. Este último segmento nos convida a refletir sobre o legado e as reflexões finais que esse período deixou para a nossa compreensão da doença mental. Não é um legado de grandes curas ou de hospitais modernos, mas sim um de alicerces de erros e acertos, principalmente erros, que de alguma forma pavimentaram o caminho para onde estamos hoje. Imagine-se agora, de volta ao seu próprio tempo, mas com a perspectiva aguçada pela sua viagem. O legado mais imediato da Idade Média para a doença mental é, sem dúvida, a persistência de estigmas. A ideia de que a loucura é um castigo divino, uma possessão demoníaca ou um sinal de fraqueza moral não desapareceu magicamente com o fim do período medieval. Essas crenças se enraizaram profundamente na cultura e na sociedade, influenciando a forma como os doentes mentais seriam vistos e tratados por séculos a fio. Você pode traçar uma linha direta das superstições medievais para a moralização da doença mental que persistiu até o século XX, onde a culpa e a vergonha eram companheiras constantes da aflição. No entanto, há também um legado mais sutil e talvez inesperado: o nascimento da instituição. Os mosteiros e depois os hospitais como Bedlam, por mais brutais e desumanos que fossem, representaram as primeiras tentativas de segregar e cuidar, ainda que de forma rudimentar, de indivíduos com doenças mentais em locais dedicados. Por mais que fossem prisões, eram o reconhecimento de que esses indivíduos precisavam de um lugar à parte da sociedade. Esse conceito de confinamento institucional, embora lamentável em sua forma inicial, foi um precursor, um embrião do que viria a ser o hospital psiquiátrico, para o bem e para o mal. Historiadores ainda debatem se o estabelecimento dessas instituições foi um passo à frente em termos de caridade e segurança, ou se apenas formalizou a marginalização e o abandono dos enfermos mentais, criando guetos de sofrimento. Um fato histórico amplamente conhecido que se destaca aqui é que a transição para uma abordagem mais científica da doença mental foi incrivelmente lenta. Somente no século XVIII, com o Iluminismo, e mais proeminentemente no século XIX, com o advento da psiquiatria como disciplina médica, é que as correntes físicas começaram a ser substituídas por uma compreensão, ainda que limitada, da mente. A Idade Média, portanto, serve como um lembrete vívido da vastidão da ignorância que tivemos que superar. Pense na curiosidade de que, mesmo com os avanços científicos posteriores, a ideia de que a doença mental é uma falha de caráter ou uma possessão continuou a ser uma crença forte em muitas comunidades, resquício direto da visão medieval. A forma como a sociedade medieval lidava com a doença mental nos ensina sobre o medo do desconhecido. Em um mundo onde fenômenos naturais eram explicados por desígnios divinos e onde a peste podia varrer vilarejos inteiros, a mente humana em desarranjo era apenas mais um mistério aterrorizante. Onde não havia ciência, a fé e a superstição preenchiam o vazio. E nessas lacunas floresciam os exorcismos, as sangrias e as acusações de bruxaria. Mas essa jornada também nos oferece reflexões sobre a resiliência humana. Apesar das condições adversas, da falta de tratamento, da perseguição e do estigma, as pessoas continuavam a viver, a amar, a sofrer e, em alguns casos, a encontrar formas de apoio dentro de suas comunidades. A capacidade de adaptação, mesmo em face de tamanha incompreensão, é um testemunho da força do espírito humano. Então, ao encerrarmos esta história, leve consigo a compreensão de que a Idade Média, com sua mixórdia de fé, folclore e medicina primitiva, foi um terreno fértil para a incompreensão da doença mental. Mas foi também o palco onde as primeiras perguntas foram feitas,
As primeiras tentativas de cuidado foram ensaiadas e a longa, longa jornada para a compreensão da mente humana começou. As sombras do passado nos lembram o quão longe chegamos, mas também o quão recentes são muitos dos nossos avanços e o quão frágil ainda é a nossa empatia. A jornada terminou e agora você pode sentir a quietude se instalar ao seu redor. A história que compartilhamos foi um vislumbre de um tempo distante onde as noções de mente e corpo eram tão diferentes das nossas. Mas assim como a noite dá lugar ao dia e as estrelas se desvanecem com a chegada da luz, o passado se dissolve, deixando apenas o eco das suas lições. Deixe que as imagens e os sons dessa era se dissipem suavemente, como fumaça ao vento. Respire fundo. Sinta a segurança do seu próprio espaço, a maciez do seu travesseiro e a calma que o rodeia. Todas as preocupações do dia, todos os murmúrios do passado, estão agora distantes, flutuando para longe. Seus pensamentos se acalmam, seu corpo relaxa. Apenas a tranquilidade permanece, um manto suave de paz. Deixe-se levar por essa quietude. Você está seguro, você está em paz.